Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos conversar um pouco sobre o descarte de medicamentos e o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Bem, o descarte de medicamentos, ele se enquadra em descarte de produtos geradores de resíduos em serviços de saúde. As farmácias e drogarias, por serem serviços de saúde, necessitam seguir o que determina a RDC 222 de 2018 para que possa descartar os seus resíduos, e não somente os resíduos de medicamento, mas bem como todos os demais resíduos que são gerados naquele estabelecimento. A RDC 222 ela vai tratar de como deve ser gerenciado os resíduos, tanto como os medicamentos, bem como os outros resíduos que são gerados nas farmácias e drogarias, por exemplo. E aí, cabe ao farmacêutico responsável técnico elaborar o programa de gerenciamento de resíduos em saúde daquele estabelecimento. Neste programa, vai estar descrito todas as boas práticas a serem executadas por aquele serviço e todos os profissionais envolvidos da geração ao tratamento dos resíduos. É importante salientar que é uma atribuição do farmacêutico responsável técnico pelo aquele estabelecimento a elaboração desse plano de gerenciamento. Assim, cabe a este farmacêutico conhecer toda a normatização estabelecida na RDC 222 de 2018, bem como em legislações específicas para se descartar e tratar medicamentos que tenham legislações específicas, que é o caso dos medicamentos controlados e, por exemplo, também os medicamentos quimioterápicos. Assim, é importante que, ao fazer a elaboração dos programas de gerenciamento de resíduos das unidades aos quais esses farmacêuticos trabalham, é importante que esse farmacêutico tenha um conhecimento técnico suficiente para elaborar um correto programa de gerenciamento. E assim se consiga também elaborar os procedimentos operacionais padrão que vão descrever como devem ser feitos os descartes, bem como devem ser feito o armazenamento, o translado e o acondicionamento desses resíduos. É importante que todos esses documentos estejam registrados nos órgãos fiscalizadores, como por exemplo o CONAMA, que é um órgão que vai fiscalizar e determinar se aquele programa de gerenciamento de resíduos está adequado naquele estabelecimento de saúde. Outras instâncias fiscalizadoras, como por exemplo a vigilância sanitária, também são instâncias que vão estar fazendo a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos e vão estar averiguando se o gerenciamento dos resíduos ali gerados estão sendo feitos de forma adequada. Devido a estas questões, é importante que os farmacêuticos responsáveis técnicos tenham a noção de como essas instâncias regulamentam a área do gerenciamento de resíduos para que possa elaborar um correto manual, um correto programa de gerenciamento de resíduos. Uma outra atribuição do farmacêutico, enquanto ao programa de gerenciamento de resíduos, é a atribuição de treinamento dos demais profissionais. E aí, quando se fala de treinamento de demais profissionais, não é apenas os profissionais da limpeza, ou seja, todos os profissionais da instituição devem ser treinados de forma que se garanta um correto descarte desses produtos, desses resíduos, de forma que não se tenha o descarte inadequado perante ao que é estabelecido na portaria regulamentadoras e também na RDC 222. Então, todo profissional das farmácias e drogarias deve saber qual é o tipo de resíduo que ele está gerando e em qual local deve ser o mais adequado para ser realizado o descarte. Bem como todos os profissionais da limpeza devem saber como se deve recolher, como se deve transladar, como se deve armazenar esses materiais, esses resíduos, para que possa ficar aguardando o recolhimento pela empresa responsável pela coleta.
Assim, é necessário que o farmacêutico tenha o treinamento de todos os profissionais e, principalmente, que o farmacêutico tenha os registros desses treinamentos. Uma outra coisa importante de se ter os registros é de todo esse manejo dos resíduos, que vai ser gerado durante o processo de geração, de armazenamento e de coleta. Durante os processos de coleta de resíduos de medicamentos, por exemplo, a empresa coletora vai gerar um documento ao qual o farmacêutico deve manter em sua posse para possíveis fiscalizações, que é o que nós chamamos de manifesto. Esses documentos, os manifestos, devem ser assinados pelos profissionais que estão fazendo a coleta desses resíduos e também do responsável pelo gerenciamento de resíduos. E aí, esses documentos devem ser armazenados no estabelecimento de saúde para possíveis fiscalizações e conferências de que aqueles resíduos foram realmente tratados da forma adequada. Assim, o gerenciamento de resíduos ele passa pelas atividades técnicas, pelas atividades administrativas, bem como pelo conhecimento técnico, tanto da área de como deve ser manuseado e operacionalizado esse gerenciamento, bem como de todo o conhecimento técnico, administrativo e legal que vai estar regulamentando a área do gerenciamento de medicamentos, de resíduos de medicamentos. É uma questão interessante nós falarmos que os resíduos eles são tratados de forma a garantir que o meio ambiente não sofra agressões, bem como não haja danos à saúde pública. E o farmacêutico, como um profissional de saúde, deve ter em mente que ele é um profissional que deve estar atento a esse tipo de situação, porque cabe a ele, como profissional de saúde, garantir as condições de saúde, né, de também colaborar para a manutenção das condições adequadas de saúde, tanto individual quanto no coletivo, e assim manter boas condições de saúde pública. Quando o estabelecimento farmacêutico não respeita ao que é determinado na legislação vigente para o gerenciamento de resíduo, esse profissional está colaborando com uma irregularidade que possa levar danos à população. E dessa forma não está trabalhando de acordo com o que é preconizado para a sua profissão. Bem, resumindo, a RDC 222 de 2018 traz diversos parâmetros aos quais vão determinar o gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde e, pelas farmácias e drogarias também serem estabelecimentos de saúde, devem se adequar ao que está disposto nesta RDC. Além da RDC 222, outros resíduos específicos, como resíduos de medicamentos quimioterápicos e resíduos de medicamentos controlados pela Portaria 344, também têm determinações específicas para os seus tipos de resíduo, que também deve ser somado ao que é disposto na RDC 222 e ser gerenciado pelo estabelecimento e controlado pelo profissional responsável técnico desses estabelecimentos, que é o farmacêutico.